todos os integrantes do grupo de estudos em Gestalterapia. Eu me chamo Ricardo Santana, sou mediador do grupo de estudos em Gestalterapia que acontece na Diálogos, Clínica de Psicologia e Centro de Desenvolvimento de Pessoas, uma clínica que se localiza aqui na cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. É um núcleo formador de gestalterapeutas e também que oferece atendimentos clínicos. Lá funciona um grupo de estudos do qual eu sou mediador. Aos integrantes desse grupo, em meio às nossas conversas, ficou estabelecido que sempre ia ter uma nova atividade, uma nova estratégia para proporcionar o aprendizado desses estudantes. Então, a todos vocês o meu carinho, em especial, por ser o meu primeiro grupo de estudos, e agora a gente vai começar um novo processo, uma nova etapa no grupo de estudos. Em vista da leitura da obra do livro Ego, Fome e Agressão, eu tomei a iniciativa de criar esse vídeo, ou seja, de fazer uma videoaula explicativa sobre o primeiro capítulo. Isso para assegurar o conhecimento de vocês, para que vocês firmem mais tudo que vocês leram, tudo que foi discutido nas aulas, fisicamente, na estrutura da Diálogos, como também agora vai servir para as pessoas que faltaram alguns módulos, né? Então, vamos iniciar logo com a aula e eu gostaria de começar com alguns detalhes. Bem, o livro Ego, Fome e Agressão é um livro que foi escrito por Fritz Perls em 1942. Ele foi escrito, gestado, ainda sob a egíde da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, Fritz Perls teve que partir, fugiu para a África do Sul, junto com a Laura Perls, com a sua esposa. Lá eles montaram um Instituto de Psicanálise da África do Sul, do qual eles obtiveram muito sucesso com as suas práticas, com a análise. Nesses estudos, Fritz Perls elaborou um trabalho. Esse trabalho ele apresentou em 1937 num Congresso Internacional de Psicanálise da África do Sul. Nesse congresso, ele apresentou um trabalho que não foi muito bem-vindo pelos psicanalistas da época, Eles não aceitaram muito bem as ideias e as contribuições de Fritz Perls. Fritz Perls elaborou um trabalho que focava nas resistências orais, que segundo ele seriam outras resistências além das resistências anais que eram enfatizadas por Freud através da sua teoria dos estágios psicossexuais do desenvolvimento. Então, para a gente falar sobre a obra Ego, Fome e Agressão, a gente precisa situar primeiramente você, leitor, integrante do grupo de estudo, enfim, qualquer pessoa que tenha acesso a esse vídeo, que a obra Ego, Fome e Agressão ela foi escrita em 1942, só que só em 2002 é que a obra chega ao Brasil, então com um atraso muito grande, através da tradução do Jorge Boris, um gestalterapeuta de Fortaleza, aqui de Fortaleza. Então, ele que traduziu a obra, foi através dessa tradução que a obra veio para o Brasil. Mas até então, a gente tem um vazio em relação ao tempo da primeira obra, que é Ego, Fome e Agressão, uma revisão da teoria e do método de Freud, que é assim o subtítulo que faz menção a essa releitura crítica da psicanálise, e a outra obra que já tem a envergadura fenomenológica, já tem as mãos de Fritz Perls e Paul Goodman como escritores, Então, tem um tempo muito grande entre a obra Ego, Fome e Agressão de 1942 e a obra que é tida, o livro fundamental da gestalterapia, que é o Gestalt Therapy, que foi escrito por Fritz Perls, Ralph Hefferlein e Paul Goodman, isso em 1951. Então tem uma distância muito grande entre as obras. Então a obra Ego, Fome e Agressão só chegou ao Brasil em 2002. Então vamos começar a falar da obra, para que a gente possa entender melhor o que é essa releitura crítica da psicanálise. O que eu costumo chamar de uma antessala da obra é um pequeno pré-capítulo, É um capítulo que é intitulado Intenção. Intenção é o nome desse capítulo que vem antes do primeiro capítulo, uma antessala antes do capítulo. Nessa pequena premissa, Fritz Perls, ao colocar intenção,
Então, no capítulo que tem intitulado Intenção, Fritz Perls já faz uma menção a um termo muito importante da gestalterapia, o termo agressão, e a investigação desse termo, né, realizada por diversos autores. Fritz Perls justamente ele justifica, né, que é um termo que muitas pessoas desconhecem. Muitas pessoas procuraram investigar o sentido da agressão e tomam a agressão como no sentido do senso comum, algo que tem a ver com violência e agressividade. Mas a agressão que Fritz Perls se refere é a mesma agressão que ele elaborou no trabalho Resistências Orais, de 1967, em que ele diz que nós temos a capacidade de agredir o que nos chega através de introjeto, ou seja, tudo que é internalizado por nós pode ser, sim, alienado ou identificado. De acordo com a nossa 1937, Fritz Perls, na África do Sul, participa de um congresso. Nesse congresso, ele apresenta seu trabalho, intitulado Resistências Orais. Nesse trabalho, Freud fala sobre o deslocamento da energia, o deslocamento da resistência anal, evidenciada nas fases do desenvolvimento psicossexual que Freud elaborou, para uma resistência oral, ou seja, ele elabora isso pensando na função de ego, né? Ou seja, ele já desloca a questão, a forma como o ego é visto como um órgão de censura, do aparelho psíquico. Então ele desloca essa forma de pensar e traz a função de ego como algo que tem uma atividade, ou seja, o trabalho dele, intitulado Resistências Orais, afirma que nós temos a capacidade de agredir aos introjetos que nos chegam. O que é estranho para a gente, que chega de outrem, nós podemos nos identificar com aquilo ou nos alienar e fazer alguma coisa com isso que surge, que emerge do estranho, de outrem, que a gente não sabe. E ele faz essa elaboração através do estudo dele, até mesmo do processo de dentição das crianças, ou seja, as crianças, quando os dentes se desenvolvem, elas passam a se alimentar. Então, aquele alimento que chega para elas, aquilo que é outrem, que é estranho para elas, elas agridem aqueles alimentos e elas separam o que é nutriente e o que não for nutriente elas eliminam, assim como nós podemos fazer isso com conteúdos mentais, ou seja, com os introjetos, com as coisas que nos são ditas. Nesse mesmo tópico, intenção, do livro Ego, Fome e Agressão, Freud vai falar, Perls vai falar sobre um outro tópico, um outro conceito, uma outra conceituação muito importante. O organismo se esforça pela manutenção de um equilíbrio que é continuamente alterado pelas suas necessidades e recuperado por sua satisfação ou eliminação. Isso está na página 39, pessoal, do livro Ego, Fome e Agressão. Então, nessa citação, ele já situa a questão do paradigma organísmico, do qual ele teve influências junto com o contato que ele teve com Kurt Goldstein e Ademar Gelb e os experimentos que eram feitos com os soldados lesionados durante a guerra, né? Então, o paradigma organísmico, essa capacidade do equilíbrio, da busca do equilíbrio, da tendência do equilíbrio, passar por um processo de desequilíbrio, depois tender a uma reequilibração para que o organismo fique equilibrado. Esse processo de homeostase é o que o Fritz Perls traz para essa noção do organismo já no livro Ego, Fome e Agressão. Então, aqui para que vocês possam ver, campo, organismo, ambiente, que é um grande conceito assim da gestalterapia, né? Aí aqui eu botei igual a O barra A. Essa barra é uma fronteira, é a fronteira de contato. Fronteira de contato organismo-ambiente, né? Então, aqui não é Dewey, né? Dewey a série, mas enfim, é a barrinha, que é uma barreira temporal, não é uma estrutura física, não é uma delimitação física, mas é uma barreira temporal, né, dinâmica, né, que vai mostrar essa dialética entre o organismo e o ambiente.
nas experiências, né? Então aqui o organismo barra o ambiente, que essa barra é a fronteira de contato. Então é um conceito essencial para a gestalterapia, né? A psicanálise. A psicanálise, né, acentua a importância do inconsciente e do instinto sexual, do passado e da causalidade, das associações, da transferência e das repressões. Isso nas mãos de Peirce, né? Ele escreve essa citação, mas ele enfatiza primeiro o que a psicanálise trouxe de contribuição. Ela acentua, né, a importância de um inconsciente, do instinto sexual, do passado, da causalidade, das associações, da transferência e das repressões, mas subestima ou até negligencia isso na leitura de Peirce, as funções de ego, que é o que ele se refere nas resistências orais, do instinto de fome, ou seja, não somente o instinto sexual, mas a possibilidade de se pensar infinidades de instintos, outros instintos, né? Instintos ligados a todas as nossas fases, todas as nossas relações enquanto organismo no meio. Do presente, uma questão bem temporal, e da intencionalidade, né? Da concentração e as reações espontâneas e a retroflexão. A retroflexão é um mecanismo de defesa dos ajustamentos evitativos da neurose, que a gente só vai ver depois, né, com o andar das leituras no Ego, Fome e Agressão, que a gente vai pensar a neurose, mas isso já bem depois do livro Ego, Fome e Agressão. A retroflexão é um mecanismo em que a energia volta para o sujeito, né? E aí, se a gente pensar ainda nessa parte da intenção que Peirce fala no livro, nós temos uma crítica ao associacionismo. E o que é o associacionismo presente na psicanálise? É um modelo epistemológico de conceber ciência. Naquele momento, naquela época, era muito recorrente esse modelo epistemológico de se pensar a ciência através do associacionismo, né? De pegar os elementos, as partes e estudá-los e tentá-los entender, né? Peirce, ele quer justamente, através da elaboração da terapia da concentração, que é inicialmente como ele passa a chamar a gestalterapia, né? Que a gestalterapia, o nome gestalterapia surge depois, né, do entrosamento da Laura Peirce, do Fritz Peirce e do Paul Goodman, mas inicialmente, ainda no arcabouço das obras, da obra do Ego, Fome e Agressão, inclusive a terceira parte desse livro, né, a terceira parte, ela é intitulada Terapia da Concentração, que é esse o foco que Peirce dá a essa abordagem psicológica, né? Concentrar na conscientização, concentrar no que a gente vivencia, no aqui e agora. Então, para se pensar essa crítica, Fritz Peirce teve contribuições e influências de vários outros teóricos, né? Várias outras personagens dessa história. E nessas influências, nessas andanças de Fritz Peirce, uma das influências que ele quis dar a essa releitura crítica dele foi um modo holístico, semântico de pensar aspectos psicológicos e psicopatológicos. Tá, holístico semântico, sim, holístico porque tem a ver com uma noção de campo, que isso a gente vai ver um pouco mais à frente, mas tem a ver com uma compreensão de como os fenômenos se apresentam em sua espontaneidade, e semântico numa nova linguagem, numa linguagem que supere uma linguagem dicotômica e passa a ser uma linguagem mais integradora, né? Então, a inalienabilidade das pulsões é outra questão que Fritz Peirce, na pena de Fritz Peirce, né, na escrita dele, ele pontua como uma crítica à psicanálise, né? Isso a gente vai ver também mais na frente. Psicanálise, né? A psicanálise, o Fritz Peirce, ele reconhece a todo momento na obra, por isso que é muito gostoso a leitura do Ego, Fome e Agressão, porque não é uma crítica ferrenha, não é uma crítica incisiva, né? Não. O Fritz Peirce, ele, em vários momentos, ele retoma contribuições, ele acentua a importância de Freud. Então, ele coloca, né, a psicanálise foi uma psicologia genuinamente estrutural. Foi a primeira corrente psicológica
é a mais antiga, né? Então tem as suas contribuições. Mas, defrontando com todas as influências, com todos os conceitos, com as andanças de Fritz Perls, com Kurt Goldstein, que ele conheceu, com Reich, que ele teve contato, com a própria Laura, com várias experiências que ele teve com Friedlander, né? Então, ele, com todos esses conceitos dos quais ele se deparou, Perls procurou introduzir as teses organísmicas e gestálticas na sua compreensão, né, em uma nova forma de pensar a psicanálise da época. E aí a gente já vem para a releitura crítica que ele fez à psicanálise, né, na qual, no Ego, Fome e Agressão, no primeiro capítulo intitulado Pensamento Diferencial, ele ele menciona quais são os itens dos quais ele promove a substituição, né. Ele fala uma compreensão organísmica ao invés de uma compreensão metapsicológica, ou seja, a compreensão metapsicológica da psicanálise num sistema quadridimensional, que a gente pode pensar das estruturas do aparelho psíquico, né? O inconsciente, o pré-consciente consciente, id, ego, superego, o ideal de ego, enfim, um sistema quadridimensional, né? Então, uma concepção metapsicológica, termos mentalistas, termos que promovem a dicotomia, princípio do prazer, princípio do desprazer, princípio do prazer e princípio da realidade. A construção de uma linguagem não dicotômica, o pensamento diferencial. Então, substituir a linguagem dicotômica por uma linguagem não dicotômica, na qual Perls encontra segurança, né, encontra um suporte no pensamento diferencial, que é uma filosofia criada por Friedlander, né, a noção de ego insubstancial, ou seja, trazer o ego não mais como uma instância psíquica que há no nosso aparelho mental, mas descaracterizar esse caráter de instância e trazer ao ego uma noção de insubstância, né? Assim, não há uma localização, não há uma corporeidade, mas sim perceber o ego como uma função ativa, que é isso que ele já traz na obra dele das resistências orais. E uma outra coisa é a reformulação do conceito de neurose também, né? Que é trazer um novo olhar para como a neurose foi pensada por Freud. E a revisão da técnica psicoterápica, né? Então, a substituição da associação, da transferência, por um novo foco, que é a concentração e o aumento do fluxo de awareness. Esse é o intuito da clínica, é o intuito da psicoterapia de base gestáltica. Então, se a gente for pensar a compreensão organísmica, que é o primeiro intuito, né, a primeira crítica, a primeira releitura, o primeiro item da releitura crítica, a gente pode pensar a dinâmica da homeostase, essa dinâmica que também é a figura fundo, né, a representação da figura fundo, que a gente pode ver justamente quando ele cita que o organismo se desequilibra e aí tem uma tendência à reequilibração para que o organismo se equilibre novamente. Então, essa dinâmica que não é estática, é uma dinâmica que está sempre em movimento, em que uma figura ela se torna saliente, a figura de uma necessidade inacabada se torna saliente diante de um fundo, um contexto. E aí, quando essa necessidade ela é saciada, ela é vivenciada, ela passa a se tornar um fundo para uma nova figura surgir, né? Então, não há diferenças entre os chamados fenômenos psicológicos e os fenômenos físicos. São ambos aspectos da mesma coisa, o organismo. Para Perls, Freud confunde o que é da ordem do ato e o que é da ordem dos conteúdos, inclusive na inalienabilidade das pulsões, que seriam, na verdade, dinâmica de organização de conteúdos, ou seja, não haveria uma origem, a gente não teria como saber qual a origem de determinada pulsão, se onde ela está, se ela está no passado, se a origem dela é lá e qual é esse conteúdo que desencadeou todo o processo psicopatológico agora. Não tem como saber essa orientação, né, que a pulsão dá. E o que é chamado de mente é apenas uma representação do processo perceptivo das necessidades
que se manifesta no organismo, com função de orientar uma imagem que aparece, o processo de satisfação. Por exemplo, a nossa percepção da sede, né? A sede promove uma representação mental, que o meu organismo precisa de água. Mas isso a gente sente a partir de um desconforto no nosso organismo, né? A boca começa a sentir a aderência dos lábios, fica seca, a gente começa a ficar mais difícil, né? A produção de saliva. Então tudo isso vai, na nossa percepção, aparece como uma imagem, como uma representação da sede, né? Continuando. A compreensão dessa totalidade possibilitou Peirce uma revisão de um conceito muito caro à psicanálise, a noção de instinto. Isso também é frisado no primeiro capítulo, Pensamento Diferencial, da obra Ego, Fome e Agressão. Ele ainda desfaz o absolutismo do instinto sexual e introduz a relatividade das exigências do organismo, destacando entre elas o instinto de fome e a noção de agressão, que foi isso que eu falei para vocês logo no início, quando eu citei as resistências orais. Então, deslocar mais a noção do instinto sexual, frisar que outros instintos são possíveis, até mesmo o instinto de fome. No momento em que o bebê sente a fome, ele procura o seio da mãe, né? Ele procura o bico, né? Ele encontra, ele tem uma necessidade, né, de saciar a fome. E a noção de agressão que eu falei é essa, que a gente também tem uma atividade em relação a tudo que chega pra gente. Com isso, reorganizou as tendências, essas tendências, exatamente. No grupo de estudo, os integrantes surgiu essa questão, essa dúvida. Mas o que é tal conceito para cada... O que é o conceito da psicanálise que na releitura ganhou um novo nome no conceito, na gestalterapia, na leitura da gestalterapia? Bem, então eu vou, nos momentos em que a gente for vendo as aulas, no momento que a gente for tendo os encontros, a gente vai vendo essas questões e eu vou pontuando para vocês. No próprio livro, Ego, Fome e Agressão, Peirce faz essa menção ao termo instinto, né? Que instinto, se a gente for pensar no modo de vista da biologia, é um termo muito abrangente, né? E suscitaria muitas outras discussões. E que Peirce prefere eliminar essa palavra instinto. Ele até diz que por uma falta de um complemento verbal adequado naquele momento, Freud pode ter feito uso da palavra instinto, mas ele prefere chamar de tendências, a partir das funções essenciais. Então ele diz que nessas tendências elas se organizam em dois modos: a autopreservação, a alimentação e defesa, tudo que está ligado ao nosso equilíbrio, né? a nossa sobrevivência, e algo que é do foco da conservação, a tendência a conservar, o que é chamado de instinto sexual, né? Que é as espécies que se desenvolvem, né? Que continuamente. Pensamento diferencial é uma tese de um filósofo chamado Salomon Friedlander, né? Esse filósofo era um filósofo, na época, ele queria descrever os fenômenos de um modo dialético, né? Então ele queria descrever os fenômenos que acontecem no mundo, na natureza e tudo, a descrição dos fenômenos psicológicos, né? Como eles apareciam, essa espontaneidade em relação aos fenômenos. Então ele propõe a tese dele, a indiferença criativa. Nessa tese, a gente encontra o pensamento diferencial, que é um modo, uma teoria dialética, né? Um modo dialético de compreensão dos fenômenos no mundo. Esse modo de compreensão dos fenômenos no mundo foi um modo muito importante para Peirce. Por quê? Porque Peirce buscava uma compreensão, ele buscava no realismo dialético algo, né, que pudesse superar a linguagem dicotômica. Só que, no realismo dialético, se a gente for pensar dialética, vários outros filósofos também utilizam o pensamento dialético, mas eles sempre recorrem à metafísica, né, à explicação do humano. E Peirce não queria recorrer à metafísica para interpretar o problema da relação entre o psiquismo e a sociedade. Então ele acreditou tê-lo encontrado no trabalho de Salomon Friedlander essa segurança, esse suporte que ele precisava. A teoria conceitua que todo evento está relacionado a um ponto zero, a partir do qual ocorre uma diferenciação de opostos.
em que seu contexto específico possui uma grande afinidade entre si, ou seja, são complementares, né? Até botei, em um contexto apresentam grande afinidade entre si. O ponto zero seria esse ponto de equilíbrio, né? Ou como na própria descrição, né, da indiferença criativa, seria esse ponto, o vazio fértil, né? Um ponto de equilíbrio onde, a partir desse ponto, a gente pode perceber o campo, né? E nessa conceituação que Peirce traz para a gestalterapia, essa compreensão dialética, ela serve como uma expressão de uma dialética espontânea entre o passado e o presente, ou seja, tem um caráter temporal, né? É uma nova forma de compreensão que supera métodos equivocados, como o princípio da causalidade, ou seja, naquele tempo, naquela época, a ciência ainda era muito baseada no princípio da causalidade, de uma reação gerava uma consequência. E o pensamento diferencial vem para contrapor isso, né? Vem para perceber que existem polaridades, que elas se complementam, que elas possuem uma atividade, uma afinidade entre si, né? E que desse ponto de equilíbrio, desse ponto, né, de pré-diferença, haveria uma capacidade de entender um campo, de perceber o campo, né? Esse ponto seria um ponto de interesse, né? Assim, gerasse uma espontaneidade, uma criatividade, né? Uma indiferença criativa, um vazio fértil, né? Então, se a gente for pensar o exemplo do pêndulo, por exemplo, existe um pêndulo, né? Aqui nós temos nessa polaridade, por exemplo, um exemplo do livro, início. Vamos botar aqui, nessa polaridade, início. Nessa outra polaridade, fim. Então, início e fim são duas polaridades, elas têm uma relação de afinidade entre si, tudo que começa e termina, início e fim. E qual seria o ponto de pré-diferença? Meio, que não é nem o início nem o fim. Do mesmo jeito, o pensamento diferencial se aplica aos aspectos e aos fenômenos, tanto os fenômenos que abrangem a nossa relação enquanto organismo no meio, né? Então, o organismo, meio nas experiências, dentro de um campo. Então, se a gente for pensar a noção de pensamento diferencial, depois a gente passa para a noção de ego substancial. Só revendo aqui os nossos slides. Então, o ego insubstancial foi a outra formulação crítica, a outra releitura crítica que Peirce elabora em relação à teoria de Freud. O que seria o ego insubstancial? A partir de Peirce, o ego perde o status de um órgão de censura. Se a gente for pensar na tópica de Freud, o ego é aquele órgão de censura que vai cuidar dos conteúdos, né? Barrar os conteúdos que são inconscientes que passam para a consciência. Então, o órgão de censura, tal como foi idealizado pelas correntes freudianas. E vai mais além, se utilizando da sorte de intencionalidade. Lembra da intencionalidade da fenomenologia existencial, a intencionalidade de Husserl? Pronto, então a intencionalidade de Husserl, um grande filósofo, matemático, é essa intencionalidade que Kurt Goldstein estudou muito. Paul Goodman também era um profundo conhecedor de Husserl, mas Kurt Goldstein estudou a intencionalidade e juntou a intencionalidade com o organismo, gerou a intencionalidade organísmica, né, que é essa capacidade do corpo de intencionar esse equilíbrio, né, essa tendência de buscar uma autorregulação organísmica. Então, a intencionalidade é observada na agressão, né, presente durante a formação da dentição do bebê. Ele concebe o funcionamento do ego ainda no campo pré-linguístico. Então, se a gente perceber, o ego passa a ser não uma substância, uma instância psíquica localizada no aparelho psíquico. Não vai nessa noção, né, mentalista de uma parte, né, associacionista da psicanálise. Não, passa a ser uma função, né? Então, a função de ego, ela opera, começa a se desenvolver ainda no campo pré-linguístico, com o desenrolar da linguagem, né, na criança e tudo. E como uma função de ego, essa intencionalidade organísmica, né, como ela aparece? Por exemplo, o bebê está com fome, então ele procura o seio da mãe, né,
tem uma busca pelo seio da mãe para saciar essa fome, né? Então, a fome passará a ser fundo, né? O que era figura passa a ser fundo para um novo contexto, que é a fome passa a ser fundo para uma nova figura, né? Que é o sono depois da amamentação, né? Então, essa intencionalidade do organismo que dá a função de ego é nesse sentido. Então, desse modo, Peirce inaugura uma nova compreensão, a de um ego insubstancial, que não é uma substância, que não é localizado, que agora passa a ser não mais uma estrutura psíquica, e sim uma função do organismo, assim como todos os nossos sistemas do organismo. Nós temos o sistema digestivo, o sistema urinário, o sistema reprodutor, todos eles têm uma função, então para a qual nenhum equivalente físico pode ser encontrado. Não tem como encontrar a função de ego ou função de ato, mas ela é ativa, ela funciona, né? Em qualquer parte desse organismo. Exemplo, a respiração. A respiração ela é algo que é proveniente da nossa função respiratória, do nosso sistema respiratório, né? As trocas de gases acontecem por causa dos nossos órgãos, né? Dos pulmões, né? Que fazem esse movimento, né? Então, tem a função respiratória do sistema respiratório. Então, nós temos a função de ego que opera, né? Opera em relação às nossas ações dentro da experiência no mundo. Então, continuando, o ego passa a funcionar apenas onde e quando o organismo, através da dinâmica figura e fundo, em interface com o ambiente, identifica ou aliena o estranho, esse outrem que me chega, né? Assim como função seletiva do organismo. Atua, portanto, como a própria fronteira de contato do organismo-ambiente. Lembra da fronteira de contato organismo-ambiente que eu falei logo no início da nossa videoaula? Então, o organismo, aqui é a fronteira de contato, o ambiente, né? Então, o que emerge aqui, a função de ego, ou a função ato, é que vai ser responsável por identificar ou alienar, assimilar aquilo ou eliminar aquilo que não é proveniente, né? Que não foi nutriente para ela, né? Nos organismos saudáveis, essa fronteira é fluida, assim como o funcionamento do ego, capaz de identificar e alienar com prontidão, e deve ainda possuir um movimento rítmico de contato e fuga para abertura e fechamento de gestaltens. Gestaltens são formas, são figuras. Então, num organismo saudável, né, a fluidez está justamente nisso, identificar as suas necessidades, né, as suas figuras, e esse processo de a figura que passa a ser fundo, que novamente uma nova figura surge, né? Então, esse processo de dinâmica, né? Contato, forma de aprender o não eu e torná-lo eu. Então, dentro da experiência, eu entro em contato, né? Então, o contato é retomar um fluxo de vividos e assimilar algo. E fuga é o processo de retração, para que uma nova experiência possa surgir. Então, a destruição de um hábito enrijecido para que uma nova, né? Uma destruição de uma fantasia para que uma nova figura possa emergir, né? Para que algo que foi assimilado, que não me é útil, eu me separo daquilo, né? Eu me afasto daquilo para uma nova experiência. A neurose. Então, a reformulação da neurose proveniente da crítica de Peirce a Freud é justamente que o abandono da teoria do libido, da libido, é um dos principais pontos de diferenciação em relação ao pensamento psicanalítico. A neurose para Peirce possui sua etiologia na interrupção do processo de abertura e fechamento de gestaltens, que é dado pelo ciclo de emergência figura, contato, fuga, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, uma figura que passa a ser fundo para uma nova figura poder emergir, né? Então, portanto, formas de evitação do contato que o organismo emprega em favor do autocontrole. Então, nosso processo de civilização, a neurose, ela surge, né, como algo que no processo de civilização a gente enrijece formas de evitar o contato com o novo, né? De deixar a zona de conforto improveniente de arriscar, né? De se arriscar, de ser espontâneo em uma nova experiência. Então, geralmente exigido socialmente às custas de sua autorregulação, gerando uma cisão da personalidade e o enfraquecimento da função de ego, que fica impedido de fluir desde o passado em direção ao futuro, né? Então, se a gente for pensar, essa foi a reformulação da neurose. Agora, alguns conceitos gestálticos para que a gente possa finalizar a nossa videoaula. Esses conceitos surgiram a partir de uma demanda dos próprios integrantes do grupo, que
que pensaram, mas como é que eu vou entender o que é na psicanálise, o que está na gestalterapia? Então, à medida que a gente for tendo as nossas aulas e tudo, a gente vai vendo esse processo, essa diferenciação e essa conceituação. Então, para que a gente possa finalizar hoje, eu vou só trazer alguns conceitos. A noção de campo, no qual se constrói toda a experiência. Então, o campo é onde as experiências emergem. A ética seria o acolhimento ao outrem, que sempre nos surpreende, até mesmo o que é desconhecido da gente, o que é estranho. Então, é o acolhimento disso. Né? A ênfase na awareness, ou seja, na construção de um processo contínuo de conscientização. A awareness é uma palavra inglesa, né, que o significado é muito mais do que somente tomar consciência, né? Um processo amplo de conscientização que envolve nossa sensomotricidade e também uma reflexão sobre a experiência. Então, focalização na experiência aqui e agora, sempre acolher a novidade que se produz a partir da ênfase no presente. Aqui e agora é muito no contexto de retomar coisas do passado e do futuro e a gente vivenciar isso na experiência presente. A dinâmica figura e fundo enquanto a capacidade do organismo de se autorregular. Então, a partir de um determinado acontecimento. É essa dinâmica da busca da homeostase, do equilíbrio, né? Já foi falado aqui. Intencionalidade organísmica como aquela totalidade presente em toda a ação do organismo, que possui em si um aspecto conservativo e outro transformador. Então, intencionalidade organísmica, por exemplo, nossa consciência intenciona coisas, né? Para que isso eu possa contribuir com vocês com esse aprendizado, minha consciência intenciona esse objeto, intenciona uma função, né? Então, a intencionalidade organística é esse processo, né? De uma totalidade, um organismo em funcionamento, né? Que possui tanto um aspecto conservativo como um aspecto transformador de crescimento, né? De busca de novas experiências. Então, para que vocês possam espero que esse material tenha contribuído para vocês, né? A gente chegou ao fim da nossa videoaula. Foi a primeira videoaula que surgiu a partir do interesse do grupo, em conversa com uma das integrantes do grupo. Eu vi a necessidade de que precisava de algo um pouco mais além, um pouco mais perto de vocês, para que facilitasse o processo de ensino-aprendizagem. Não vão ser sempre aulas recorrentes, até mesmo porque a gente tem uma estrutura física, que a gente consegue fazer as atividades lá, mas é uma inovação, é algo que eu fiz para que ficasse mais perto de vocês, para que ficasse mais apropriado, ok? Um beijo para todos, bom estudo, continuem a leitura dos textos e qualquer dúvida vocês já sabem onde me encontrar. Obrigado, até lá!